Primeiramente, meu amigo Gustavo, é um prazer enorme ter você aqui. É difícil demais, já sem Hugo, 26 anos de idade, né? A gente começou novo, né? E eu quero falar um pouco sobre o NAJ, Núcleo de Atendimento Jurídico, né? A gente, Justiça para Todos. A gente trabalha com 3 objetivos específicos aqui, que é o primeiro, levar a justiça para todos de maneira que todo mundo tenha condições de arcar com a sua defesa, né? Tem muita gente que tem condições, tem gente que não. A gente fazer um pacote para atender todo mundo. O segundo objetivo do NAJ é economia processual, né? Tudo que a gente puder resolver sem a necessidade de judicializar, a gente vai fazer, a gente pretende fazer. E o terceiro, talvez o que justifique mais a sua presença, é a comunicação. Né? A gente pretende levar o máximo de informação possível para o nosso cliente. Aí é sobre os direitos e deveres, sobre a política da região, né? E também, e principalmente também, sobre uma educação familiar cristã, que a gente quer trabalhar em cima de uma educação familiar cristã. Né? Eu sou presbiteriano, sou evangélico, sou cristão, sou conservador, deixar bem claro, né? É o meu posicionamento. Sim. E a gente quer trabalhar dessa forma, a gente quer levar o nosso escritório nesse rumo, certo? Aí aqui nós temos o doutor Adenilson, que trabalha com a gente na consultoria jurídica, o doutor Wellington Werneck, que é professor da faculdade, já foi seu professor, é meu professor também. Trabalha com a gente também a doutora Gisele, a doutora Camila. Mas antes da gente, o doutor Alcias, não esquecer que é um cara que ajuda muita gente aqui, mas a gente quer que você, antes da gente começar a debater alguns assuntos, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória. É um cara de 26 anos, já foi vereador, se tornou prefeito. Quais são as suas ambições? Fica à vontade. Exatamente. Primeiro eu queria agradecer aqui o convite, a oportunidade de estar fazendo esse bate-papo aqui com vocês, um formato aí de podcast, não é isso? Primeira vez que eu participo, viu, de um podcast. Agradecer de verdade aqui, nós estamos sempre à disposição. Gostaria de fazer um agradecimento especial aqui para o professor Wellington Werneck, que foi meu professor lá na Faculdade de Direito de Ipatinga, camarada muito bacana, um excelente professor, excelente profissional. Bom, mas vamos lá. Eu não sei por qual motivo, desde criança eu sempre falei com os meus pais que eu seria político. E na minha família não tem ninguém político, não. Muito pelo contrário. Na época, meus pais nunca gostaram de se envolver com a política. Sou filho de uma família de comerciantes aqui na cidade. Aos 17 anos de idade, eu me filiei pela primeira vez a um partido político, porque numa pesquisa rápida no Google eu descobri que com 18 anos poderia ser candidato a vereador, só que naquela época você tinha que ter uma filiação partidária de pelo menos um ano antes. 17 anos. Então com 17 anos eu filiei no partido, foi no ano de 2011. Em 2012... eu completei os meus 18 anos em fevereiro e naquele mesmo ano disputei a eleição pela primeira vez como candidato a vereador aqui no nosso município. Fui um dos candidatos mais jovens do estado de Minas Gerais naquela ocasião e muita gente ainda me confundia na rua achando que eu estava fazendo campanha para vereador mirim na época. Aquele projeto que tinha nas escolas municipais, municipais e particulares também. Mas aí eu tinha que explicar que não, eu nunca fui candidato a vereador mirim, porque realmente eu fui candidato na eleição oficial muito jovem. Tive 609 votos naquela ocasião. Fiquei ali mais um tempo trabalhando com os meus pais no comércio. Em 2016, novamente, eu fui candidato a vereador, já com 22 anos de idade. Tive 1.085 votos. Fiquei como primeiro suplente naquela ocasião do meu partido. E algum tempo depois, houve aqui no nosso município toda uma situação envolvendo políticos da nossa cidade. Alguns parlamentares da época perderam seus respectivos mandatos e, consequentemente, eu vim a assumir uma vaga como vereador no legislativo do nosso município. Aquela época foi, salvo me engano, em meados de março, abril de 2019. Então, de lá para cá, eu vim fazendo um trabalho que eu sentia falta que os vereadores da cidade fizessem. Porque a população, ela nunca ficou sabendo o que de fato os vereadores faziam no seu papel.
E eu também não via os vereadores utilizando a rede social, informando, seja lá de qual forma for, informando a população, mostrando para a população o que é de fato que eles estavam fazendo. Interessante. Então, a partir daquele momento, eu comecei a utilizar as minhas redes sociais, que eu nunca tive dúvidas que seria aí, que é o maior canal de comunicação hoje do mundo, vamos dizer assim. E a partir daquele momento, num trabalho, acredito eu, que com bastante coerência, a gente foi mostrando para a cidade de Ipatinga o que de fato se passava por dentro da política, o que de fato se passava dentro da Câmara Municipal de Ipatinga. Projetos que muitas das vezes eram votados pelos parlamentares e aprovados no escuro, sim, que a população não ficava nem sabendo da votação. A partir daquele momento, nós começamos a dar uma publicidade para a sociedade aqui no nosso município. E aí, entre vários enfrentamentos com o Poder Executivo e até mesmo enfrentamentos dentro ali do Poder Legislativo, esse trabalho, enquanto vereador, ele de certa forma tomou um reconhecimento muito grande na cidade de Ipatinga, e acabou que eu acabei tendo um certo clamor, vamos dizer assim, pedindo para que, naquela época, o vereador Gustavo Nunes fosse candidato a prefeito de Ipatinga nas eleições do ano passado, em 2020. Então, nós construímos isso com o tempo, é como se fosse uma escada. Sim. Então, nós temos que subir degrau por degrau. E as coisas foram dando certo. Igual um processo, né, professor? É um processo. Na verdade, nessa época aí, quando você começou a aparecer na internet, suas redes sociais, o Wellington mesmo conversou comigo, olha, esse é meu aluno, como é que ele está fazendo um trabalho diferente, aqui na região ninguém faz isso. Ele me lembrou, naquela época ele já fez essa observação. A sua campanha, na verdade, eu tive mais acesso a ela através do Devande, que é o filho da Cidinha. Sim, conhece, muito amigos, são todos meus amigos. Entendeu? E aí a gente percebeu que ali foi uma campanha bem sucedida, né? Que a gente sabia que ia alcançar um resultado bom, mas 40% dos votos é surpreendente. Inclusive, não só pela quantidade, se eu não me engano, 45.980 votos, quase isso 46 mil votos. Isso mesmo. Surpreendeu o senhor? Olha, positivamente, graças a Deus. Nós tivemos ali uma ascensão muito grande. Nós começamos a campanha eleitoral com 2,5% das intenções de voto no início da campanha, quando startou, de fato, o prazo de campanha eleitoral na rua, tá certo? E, gradativamente, nós fomos tendo uma ascensão, fomos crescendo nas pesquisas, e a mesma pesquisa também que indicava para a gente que havia, entre aspas, uma avenida aberta no eleitorado da cidade de Ipatinga. Acredito muito que a população de Ipatinga ela estava muito carente de um candidato que representava, de fato, uma novidade, que iria fazer um trabalho diferente, que iria fazer um trabalho novo. E acredito que, pela conduta e a forma que nós levamos o mandato de vereador, a população ela acreditou isso à minha pessoa. Esse grande trabalho também, né, Gustavo, que você fez de estar divulgando para as pessoas, porque essa é uma deficiência do eleitorado brasileiro. São poucos os que fiscalizam aqueles que eles elegeram. Coloca o cara lá, elege e depois não se dá conta de o que o cara está fazendo, quais são os projetos, se tem alguma coisa interessante, não vai em busca disso. E isso aí acho que fortalece muito o eleitor quando ele vê que, olha, tem alguém lá que está me dando um feedback do que acontece. Se eu colocar esse cara lá, eu tenho certeza que ele vai trazer para a gente também os acontecimentos que estão sendo ventilados para a cidade como um todo, né? Acho que foi uma sacada muito grande essa de você estar usando as redes sociais já anteriormente, né, se preparando para esse salto aí. Com certeza. Bem sucedido. Um detalhe importante que pouca gente sabe é que nessa campanha eleitoral, se você fizer um comparativo das prestações de contas, a nossa campanha foi a campanha que mais investiu em rede social.
Prefeito, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Dentro desse tema aí da campanha, teve algum momento assim que você falou assim, gente, nós vamos ganhar, nós temos chance de ganhar, porque quando você parte, né, igual o senhor falou aí, de 2%, 3% de intenções, para depois realmente chegar, né, a ganhar a eleição, qual foi o momento divisor de águas, assim, que você pode passar para a gente? Lembrando só para que o que concorreu com o senhor estava na máquina. Né, porque concorrer contra a máquina, né, é muito mais difícil. Né? Teve algum momento que o senhor quer destacar, assim, que foi aquele divisor de águas, falou, gente, opa. Sem rasgação de seda aqui, então, vamos lá. Tá. Vamos lá, sem rasgar. Não, tô falando sem rasgação de seda da minha parte, tá? O que eu vou falar aqui agora. Desde quando eu fui candidato pela primeira vez com 18 anos de idade, eu sempre tive um pensamento de que na disputa de uma eleição, seja para qual cargo for, seria muito mais fácil eu perder a eleição do que ganhar. Então, desde 18 anos de idade, na primeira candidatura a vereador, eu sempre tive esse pensamento. E na campanha eleitoral de prefeito não foi diferente. Eu sempre tive a consciência de que era muito mais fácil perder do que ganhar. Porém, eu sempre entrei para ganhar. Sim. O candidato para disputar uma eleição contra a minha pessoa, modéstia à parte falando, mas ele vai ter que ter muita perna. Muita perna. Então, assim, do fundo do meu coração, a Jane, que está aqui me acompanhando, ela também me acompanhou todo esse momento de campanha eleitoral, inclusive no dia da apuração dos votos, depois ali do encerramento da votação, que foi naquele domingo. Em momento nenhum, eu tive a percepção de que eu ganhei a eleição ou de que estava ganho. Sempre com o pé muito no chão, tá certo? E nós saímos de fato mesmo para comemorar só lá um pouco mais de 11 horas da noite quando saiu o resultado oficial. Mesmo quando saiu o resultado parcial da boca de urna, que as rádios já estavam anunciando que eu ganhei, eu não comemorei, porque eu queria esperar o momento do resultado oficial daquela eleição. Muitas pessoas falam assim, mas e depois que o presidente Bolsonaro gravou aquele vídeo para você na quinta-feira, se eu não me engano, antes do domingo de eleição? Nem naquele momento você achou que a eleição estava ganha? Não. Achei que seria um plus e que seria ali o grande, de fato, divisor de águas. Mas eu também esperava que a eleição, o resultado seria mais apertado. Eu também não esperava que teríamos quase 11 mil votos de frente. Mas em momento algum eu tive essa percepção de que a eleição estava ganha. Então acho que por isso que nós fomos ali com tudo, doando 100% do início até o último segundo de campanha eleitoral. Eu acredito assim que o que o presidente Bolsonaro fez quando gravou o vídeo te ajudou, mas eu vejo também uma coisa assim que me chamou muita atenção, na época principalmente que eu lidou muito com os empresários, dos pequenos ao grandes da nossa avenida, a Avenida Celino José de Salles, é uma avenida que tem muito comércio, né? Sim. E ali eu senti em relação a eles, que foi muito forte fechar tudo. Você entendeu? Eles sentiram a pancada foi grande. E o problema maior foi que aqui fechou, Coronel Fabriciano fechou 14 dias, aqui estava só aumentando e lá só diminuindo. Tá certo, a administração lá por um médico é uma coisa diferente, o cara tem conhecimento da área, né? Mas quando você também adotou aquela postura, olha, se tiver que fechar, não vai ser assim. Claro. Aquilo ali, que eu tô falando pessoalmente, para mim já foi a deixa, né? Falar, aqui já ganhou o meu voto. Vamos ver de quantos ganhou também com essa ideia, porque a gente não entenda que existia uma pandemia, é uma pancada muito grande, nem todo mundo soube lidar com ela, mas ali do lado deu certo, você entendeu? Você conseguiu enxergar esse fio da meada? Olha, eu não vou fechar igual essa turma tá fazendo tudo aí não, e esqueceu os profissionais. Olha, sem sombra de dúvidas, como eu falei no início, eu sou filho de comerciante. Sim. Eu nasci e cresci dentro de um comércio, atrás de um balcão, como vendedor. E, por incrível que pareça, essa semana eu li aí uma reportagem que saiu, até do Ministério, salvo me engano,
de que 72% dos postos de trabalho do Brasil são através dos micro e pequenos empreendedores. Com certeza. Então, quem move o Brasil são os micro e pequenos empreendedores. Perfeito. Se a gente sangra essa turma, o Brasil também está sangrando. Mas por que isso? Porque são os maiores geradores de emprego e renda do Brasil. Simples assim. Estávamos em um momento extremamente atípico de pandemia. O que eu acredito de fato que a população ela reprovou naquele governo? Não foi apenas ali o ato de fechar, mas foi pelo motivo de que estavam fazendo testes com a população de Ipatinga. Sim. Então, cada dia que se passava era um posicionamento diferente. E com vários posicionamentos diferentes, em diferentes dias da semana, a população ela começa a ter um entendimento de que ela está sendo feita de palhaço. Sim. Está sendo utilizada ali de balão de ensaio. Era balão de ensaio. Vamos testar assim. Ah, não deu certo. Então agora vamos testar assim. Mas o que de fato deveria ser feito não foi feito. Que era o quê? A ampliação do número de leitos para atender as pessoas que naquela ocasião necessitavam por estarem com Covid-19. Isso não foi feito. Sim. Então, quase que um ano depois, em um novo governo, é que se pensaram em fazer a ampliação de leitos de UTI Covid e enfermaria Covid-19 aqui no nosso município. Sim. Aí, dentro desse tema, você assume a prefeitura, me permite falar de você, né? À vontade. Muito novo. E assume a prefeitura num momento ímpar, não só do município, mas e do Brasil, mas do mundo, né? Um momento que acho que, com certeza, está marcado para a história. Queria que você falasse como é que você encontrou a prefeitura, né? E também as suas ações com relação ao Covid, que têm sido muito elogiadas, né? Em outros municípios, a gente viaja aí para outros municípios, tem sempre, a Ipatinga hoje passou daquilo que o senhor colocou como experiência para referência, né? Tem sido referência aí. Respondendo aqui à pergunta do professor Werneck, como que eu encontrei a prefeitura a partir do momento que nós assumimos. Eu me recordo muito bem de uma aula na Faculdade de Direito, onde naquela ocasião o professor da matéria de processo civil estava explicando para a gente o que de fato era um processo. Tá certo? Então vamos imaginar uma linha temporal. E nessa linha temporal nós temos alguns pontos. Nós temos ali alguns pontos que são os procedimentos e o caminho, né, que isso tem que seguir. Nós chegamos na prefeitura e nós não tínhamos essa linha temporal. O que nós tínhamos era um emaranhado de coisas e que os processos eles simplesmente se perdiam no meio do caminho. Não havia um projeto. Então, cada servidor, em cada setor, aliás, da Prefeitura Municipal de Ipatinga, entendia que a linha de procedimento, o fluxo de procedimento era de uma forma diferente. Como a gente brinca, às vezes fala assim, cada juiz tem um CPC lá, que é como se fosse cada... Exatamente, exatamente. Então, nós ainda estamos tendo uma dificuldade, sim, muito grande, mas nós estamos fazendo um trabalho incansável para que a gente monte todos os fluxos de procedimentos na Prefeitura Municipal de Ipatinga. Nós já conseguimos desenhar mais de 180 fluxos de procedimento. Ainda falta mais vários fluxos a serem montados. E a partir do momento que a gente tiver tudo isso desenhado, nós já temos um sistema na prefeitura, nós vamos transferir isso para um sistema e, se Deus quiser, ainda dentro do ano de 2021, até o final do ano, a nossa meta é literalmente de acabar com o papel dentro da Prefeitura Municipal de Ipatinga e ser tudo digitalizado. Inclusive os fluxos de procedimentos, porque assim a gente consegue dar uma maior celeridade no serviço prestado do município e nós conseguimos de fato fazer uma gestão da máquina pública de Ipatinga.
E conseguir identificar, né, onde que tem que ser melhorado, né? Por exemplo, Exatamente. nós tivemos aqui, prefeito, um mês atrás, a gente fez um podcast com o delegado da Polícia Civil, Tiago Alves, sabe? É um cara muito inteligente, extremamente competente. O delegado regional? Delegado regional. E ele falou sobre uma apreensão que teve na Avenida Manaim de 115 quilos de maconha, muito bem sucedida, e ele falou do apoio da prefeitura deu para aquelas pessoas que estavam causando ali um certo... utilizar o local, tipo, aqui que se usa droga, né? E a prefeitura deu esse suporte. Hoje a gente tem alguns lugares mais isolados na nossa região, mas que existem ainda. A prefeitura tem um trabalho assim específico para a gente lidar com essas pessoas, como fazer, né, para resolver essa questão de saúde, vamos dizer assim, né? Temos sim esse trabalho específico. A minoria da população conhece esse trabalho, até é bom a gente estar divulgando isso aqui, Sim. Tá certo? Mas todos os dias, de segunda a segunda, a equipe da assistência social está nas ruas de Ipatinga, dando todas as orientações e oferecendo os serviços que a prefeitura fornece para pessoas em situação de rua, para pessoas em situação de rua que têm problemas com álcool, também com drogas, tá certo? São políticas públicas efetivas para resgatar essas pessoas. Porém, não existe a possibilidade de obrigarmos aquelas pessoas a aderir a esses projetos e a esses programas. Sim. Todos os dias as equipes estão nas ruas. Esse trabalho coordenado junto com a Polícia Civil, nós já tínhamos a informação de que a Polícia Civil iria fazer esse movimento lá na altura ali da Avenida Manaim, da Rua Amazonita, Né? tá certo? Então, a equipe da prefeitura, foram mais de 120 pessoas envolvidas da prefeitura naquele dia. Logo após que a polícia entrou dentro da área da Avenida Manaim, a equipe da prefeitura já fechou as duas saídas daquela avenida. Sim. Não deixou ninguém mais entrar e nem sair, tá certo? E logo depois da ação da Polícia Civil, a equipe da prefeitura, de fato, ela entrou para fazer limpeza, capina, jardinagem, a equipe da assistência social oferecendo todos os projetos e programas para que a gente pudesse auxiliar as pessoas em situação de rua, todo um trabalho coordenado para que a gente pudesse, pelo menos, mostrar para a população que o governo municipal está presente. Sim. Isso é muito importante. Mostrar que o governo municipal é atuante, que o governo municipal preocupa com essas pessoas, tanto em situação de rua, pessoas em vulnerabilidade social, pessoas na lamentável situação de vício, seja lá qual for, tá certo? Temos trabalhos para essas pessoas e nós estamos ali sempre, todos os dias, à disposição. Nós também fizemos a instalação de um padrão lá na Avenida Manaim, porque em comum acordo com a Polícia Militar também, eles têm um ônibus com câmeras, que é uma base móvel da Polícia Militar, que deve funcionar apenas com energia elétrica. Então nós fizemos a instalação de um padrão naquele local e quando a Polícia Militar achar interessante, eles vão estar colocando esse ônibus lá naquele local para estar fazendo ali também o policiamento, Sim. a ronda ali naquele local, inclusive fazendo até atendimentos para fazer boletins de ocorrência. Sim, isso é muito importante para a gente, especificamente, para o núcleo de atendimento jurídico, porque a gente recebe aqui muitas mães, pais, desesperados, porque às vezes o filho está preso, aí ele entra naquele desespero, às vezes não tem condição, a gente consegue fazer um pacote para a pessoa ter uma boa defesa, aí tira da cadeia, aí vai para a rua e depois volta aqui, prende meu filho de novo, não vai morrer. Sim. E a gente tem esse problema, a mãe chega aqui, ela chora desesperada, que não sei mais o que fazer, não tem aonde correr, porque eu não tenho condição de bancar o meu filho num hospital para poder tirar ele das drogas, ou está envolvido com tráfico também. A gente sabe que a criminalidade de Ipatinga ocorre muito em menores de 20 anos, mas a gente sabe também
que a informação é essencial para chegar até essas pessoas e a prefeitura está com esse projeto. O que dá para a gente fazer para chegar a essa informação, né, com mais clareza? Sim. Né? Porque pouca gente tem essa informação. Olha, só para vocês terem uma noção, nesse final de semana agora que passou, nós tivemos aqui na nossa região a vinda de uma frente fria. Sim. Então houve uma preocupação muito grande, até mesmo da população, por parte daquelas pessoas em situação de rua. Esse pessoal, fazendo parênteses, Gustavo, esse pessoal de rua, como que é abordado isso? Porque na maioria das vezes a gente encontra, igual agora a gente está vindo com muita frequência, esse pessoal que está vindo aí do Peru, da Venezuela, é feito um cadastramento desse pessoal, a origem desse pessoal, porque antigamente, né, os outros prefeitos aí nas outras décadas aí, infelizmente, acontecia isso. Eu estava com muita mendigância na cidade, juntava um ônibus, pegava aquilo e desovava na primeira cidade mais próxima, né? Sim. É feito um cadastramento desse pessoal, é ofertado para eles a oportunidade de voltar para a cidade de origem, dentro disso aí que você falou das assistentes sociais. Como é que está sendo abordado isso aí também? Temos um cadastro minucioso de cada pessoa, cidadão em situação de rua aqui no município de Patinga. E o interessante é que a assistente social que abordou essa pessoa hoje é a mesma assistente social que vai abordar essa mesma pessoa amanhã, depois, porque ela faz um trabalho com aquela pessoa, aquele contínuo. Né? Por quê? Porque ela cria vínculo. Sim. Ela cria laço. Confiança naquela pessoa. Então, isso facilita o trabalho da assistência social. Com certeza. Entendeu? Essa questão dos ônibus não é permitido, né? Isso é uma total falta de respeito. Aconteceu, sim, por muitas das vezes, em anos atrás, né? No passado. Pelo menos por parte do nosso governo, do governo municipal de Patinga, isso não acontece, eu posso garantir para vocês. Mas nós temos, sim, esse tipo de preocupação aqui no nosso município. Mas aí, falando da frente fria, e as pessoas começaram a cobrar muito sobre o que nós iríamos fazer, mas na verdade nós já estávamos fazendo. Há dias antes dessa frente fria, foi distribuída vários agasalhos para essas pessoas em situação de rua. Elas foram devidamente orientadas e nós temos um albergue aqui na cidade de Patinga que tem 50 leitos, cama, roupa de cama limpa e lavada, cobertor, travesseiro, atendimento psicológico, banheiro, chuveiro quente para tomar banho, alimentação, tudo da melhor qualidade possível. Porém, para que a pessoa possa adentrar ao albergue, ela tem que cumprir algumas regras. Sim. Não pode entrar de qualquer forma. Então, quais são essas regras? A pessoa não pode estar embriagada. Sim. A pessoa ela não pode estar sob o efeito de droga. A pessoa, na hora de entrar, ela faz uma triagem e ela tem que deixar todos os seus pertences, utensílios, em um armário guardado e trancado com o seu código, tá certo? Porque ela não pode entrar com nenhum tipo de material que perfura ou que corta, nenhum material pontiagudo ou de metal, né? Alguma coisa nesse sentido. E por muitas das vezes, essas pessoas não querem ir para o albergue justamente por conta das regras. E falo aqui para você sem medo de errar. No ano de 2021, nem um dia desse ano, o albergue teve a sua ocupação acima de 90%. Muito pelo contrário. A ocupação, na grande maioria dos dias, é abaixo dos 50%. Tá certo? E aí as assistentes sociais, elas têm ali uma linha de raciocínio, um estudo, até porque essas próprias pessoas passam essas informações para elas. O que é? Porque justamente na noite, que é onde as pessoas em situação de rua, elas conseguem o maior volume de dinheiro. Sim. Nos bares, no sinal e aquela coisa toda. Então, se elas vão para o albergue, elas podem sair só no outro dia, na parte da manhã. Elas não podem, elas têm horário para entrar e horário para sair. Uma vez que adentrou, só sai no outro dia. Exatamente. Exatamente.
Dentro desse assunto aí, já que você falou a questão da noite, aí parece que tem alguns pontos em Patinga que tem uma deficiência de iluminação, não é? Isso. E aí parece que a prefeitura já tem tratado disso. Como é que a prefeitura está lidando com isso? Exatamente. As questões da Na verdade, iluminação aí? são vários pontos, né, com a deficiência na iluminação pública. Na semana passada, eu fiz questão de, na parte da noite, ir em vários desses pontos aqui na nossa cidade, junto com o secretário da pasta e com a nossa equipe da administração municipal, conhecendo esses pontos. Já existe uma empresa contratada que já iniciou essa prestação de serviço e, se Deus quiser, até o final do ano, muitos outros pontos de iluminação pública serão instalados aqui no município de Patinga, pegando assim praticamente em todos os bairros da nossa cidade. Lá no Horto, na BR, na saída ali para a BR-381, já foram instalados e ligados, até naquele retorno que tem na saída para a BR-381, que sempre foi muito escuro. Mas esse trabalho será feito dentro das comunidades, dentro dos bairros mais nobres e também nos bairros de uma renda per capita inferior. Isso é interessante, prefeito, porque você foi o primeiro a começar a trabalhar com rede social. Aquele impacto teve e apareceu de uma maneira fantástica como vereador. O ex-prefeito também utilizou muito de rede social. Sim, sim. E a rede social a gente tem que saber que tem é uma comunicação, né? A faca de duas pontas, né? Você informa todo o eleitor o trabalho que você está fazendo. Em contrapartida, tem os comentários positivos, os negativos, mas isso também ajuda a você entender, olha, está tendo algum problema ali em relação à iluminação. Geralmente, esses projetos que surgem aqui são projetos inovadores, mas a prefeitura já tem isso tudo num plano de governo, ou o comentário do eleitor fala, ô, prefeito, eu tô com esse probleminha aqui no meu bairro, dá uma força aqui, você entendeu? Essa comunicação é uma via de mão dupla, né? Ajuda muito, se utiliza muito da rede social para resolver essas questões? Sem sombra de dúvidas, mais ajuda do que atrapalha. Entendeu? Naquela questão mesmo da iluminação pública, eu abri uma caixa de perguntas na minha rede social pedindo às pessoas endereços de pontos com deficiência na iluminação. Nós recebemos mais de 650 endereços. A grande maioria já estava no nosso planejamento. Sim. Mas tinham muitos outros que não estavam e serão contemplados agora. Até mesmo na questão de recolhimento de entulho, de lixo, limpeza de bairro, poda de árvore, capina, algum bueiro, por exemplo, que está entupido e aí quando chove acontece ali um certo alagamento, entendeu? O que acontece nas escolas, nas unidades de saúde, no hospital, no UPA, tudo isso influencia. Eu costumo falar para as pessoas e para a equipe nossa da prefeitura que a minha rede social ela consegue ser ainda mais ativa do que a própria ouvidoria da prefeitura. E tem esse filtro, tem que ter um filtro também. Tem que ter um filtro. Tem fake news, tem comentários maliciosos, tem comentários que é mentira e estão ali apenas para desestabilizar. Tem gente que fica por conta disso. Por conta para poder, entendeu? Falar fake news, não só escrever fake news, mas também inventar situações que vão prejudicar. É uma faca de duas pontas. Claro, é uma faca de dois gumes, com certeza, mas tem que ser bem trabalhada. Sim. Né? E, assim, não é todo político que tem o perfil de utilizar a rede social. Então, eu acredito que eu tenho esse perfil, eu acredito que eu tenho uma certa facilidade diante as câmeras, o microfone, diante de um celular, na rede social. E a gente tenta trabalhar isso da melhor maneira possível. Sim, eu estou te fazendo essa pergunta porque quando eu comecei a observar, eu sigo o senhor, né, para entender como é que está funcionando a administração pública. Sim. E eu vejo os comentários, e teve algum comentário, inclusive sobre a iluminação pública, né, informando os bairros. Tem a turma do Critica, sim, né, sim. A conhota, vamos dizer assim, sem nenhum problema em dizer isso. Sim. E eu vi um comentário, achei muito interessante, sobre a Vila Ipanema. Sim. Porque as pessoas vêm, o pessoal vem na 381, ele está indo para Caratinga, qual que é a BR, doutor?
motor. 458. 458. Vamos sair. E aí ele chega, ele desce o centro, aí quando ele chega no sinal, ele entra para dentro da Vila Ipanema, porque ele não sabe que tem que passar debaixo do viaduto. Aí ele vai lá, aí chega, aí ele vai, quando ele volta, porque só tem uma entrada e uma saída, para na frente ali naquele sinal, aí causa um trânsito. E eu achei aquilo muito interessante, falei assim, pô, eu tenho 44 anos de Patinga, eu nunca vi isso, e realmente agora que ele falou, que eu observei naquele comentário, eu vi o tanto que isso acontece. Sim. Então são coisas interessantes, coisas às vezes simples de resolver, mas é só através da rede social. Com certeza. Inclusive, a nossa equipe de trânsito e de sinalização, não sei se vocês chegaram a reparar, estamos fazendo um trabalho muito intensivo nesse tipo de sinalização aqui no nosso município. Já há uma percepção aí pelo trabalho que já foi desenvolvido, principalmente também lá na zona rural do município de Patinga, um trabalho de sinalização de trânsito, e agora também dentro aqui da nossa malha viária isso também está sendo construído. Esse é um ponto importante, que nós que transitamos no dia a dia parece que não percebe tanta essa importância, porque para a gente é comum, né, e transitar aqui na região do Vale do Aço, mas nós temos uma BR-381 que tem um fluxo de pessoas, né, que nunca passaram, que estão só viajando e que vêm de outras regiões, que desconhecem. Eu trabalhei junto com o doutor Denilson na Arcelor, antes da advocacia, e de vez em quando o pessoal entrava lá dentro, na portaria 7 ali, lá dentro da Arcelor, lá, e perguntava como é que eu faço para ir para Ipatinga, como é que eu faço para ir para Valadares, como é que eu faço? Eu falei, gente, é tão simples, parece que para a gente que está no dia a dia já faz isso de uma forma tão automática, né? Só que a gente às vezes esquece que a BR, ela traz assim, um fluxo de pessoas de outras regiões aí que... Do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. Do Brasil né? inteiro. Sim. Então, assim, Prefeito, o senhor falou aí da iluminação, que a gente entende que é crítico, né, para a segurança do município, né, uma boa iluminação. Tinha um projeto antigamente aqui do um olho vivo, um sistema de câmeras. Tem alguma um projeto para retomada daquelas câmeras, ampliar, porque isso garantiria, né, de sobremaneira, assim, inibe, né, a ação Vamos retomar, sim, de uma maneira muito mais ampla e com um equipamento muito mais moderno. Inclusive, nós temos a intenção, e vamos fazer, se Deus quiser, aqui em Patinga, uma espécie de um COP, que é um Centro de Operações Integradas aqui no município de Patinga. Tá certo? Então, a partir do momento que a gente conseguir realizar a construção ou a implantação desse centro de operações, aí sim, nós já vamos partir para a parte de câmeras de monitoramento espalhadas em pontos estratégicos no município de Patinga, e a intenção é fazer um trabalho integrado com Defesa Civil, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro Militar e, futuramente, a partir do ano que vem, a Guarda Civil Municipal. E dá certo, né, prefeito? A gente vê que... E SAMU. Onde o cara vê uma câmera, ele fica inibido. Com certeza. O cara que pratica esses atos aí, em desacordo com a lei, ele prefere ir para um lugar onde não tem iluminação, onde não tem câmera, praticar o ato, do que debaixo de uma câmera. Isso é qualquer lugar que chega. Se o cara vê uma câmera, ele já... aqui o com certeza já fica mais difícil. Com certeza. E dá resultado. É preciso entender que essa questão de segurança pública, ela vai muito mais além da atuação, do que a simples atuação da Polícia Militar e da Polícia Civil, né? Tem que ter um engajamento de todos os órgãos, não só do governo, mas também das entidades não governamentais, na participação de toda a sociedade, senão não vai conseguir. Claro, com certeza. É muito difícil de resolver, né? Tem que ter a participação de todo mundo. Eu acredito que já tem alguns municípios que tem até um cadastramento dos veículos do município, né? Tem lá, mas com até um adesivo para monitorar esses. Sim. Hoje já existem alguns sistemas desses de vídeo monitoramento em que a própria câmera ela faz a leitura da placa do veículo que está ali em movimento
e já pega todas as informações dele. Se tem multa, se não tem. Exatamente. São Paulo tem muitos desses. Não é para multar. Não é radar para multar. É para identificar. É apenas para identificar. Exatamente. Se tem alguma irregularidade naquele veículo, se ele tem alguma solicitação de um veículo roubado, alguma coisa assim. Exatamente. Alguma anormalidade, né, que identifica aquele veículo. Muito interessante esse sistema. Se eu for dentro dos projetos aí, parece que a prefeitura também está com um projeto aí do banco de alimentos. Como é que funciona isso aí? Exato. O banco de alimentos é um equipamento extraordinário que nós temos aqui no município de Ipatinga, que foi, de certa forma, desativado no ano passado com a desculpa do período da pandemia. Eu fui um grande crítico em relação a isso, e graças a Deus nós conseguimos comprovar esse ano para a população que o momento da pandemia era justamente o momento que ele mais deveria estar funcionando. Crítico, né? Exatamente. Então, nós conseguimos voltar com as atividades desse banco de alimentos, tá certo? Com inúmeras parcerias que o município de Ipatinga tem, com grandes supermercados, hipermercados, são parceiros do nosso município, que basicamente, por questões de mercado, eles determinam que tal produto que está bom para o consumo, ele não tem uma visibilidade muito boa na prateleira. E o que é que essas empresas faziam? Simplesmente descartavam esse produto. Então agora nós temos um caminhão que passa em cada uma dessas empresas fazendo o recolhimento desses produtos, tá certo? É levado até o banco de alimentos e lá, com uma equipe profissional e técnica, esses alimentos, eles são lavados, processados, tá certo? E são distribuídos a famílias em vulnerabilidade social e vulnerabilidade alimentar aqui no nosso município. Hoje, nós conseguimos atender aí cerca de 3.000 pessoas com o nosso banco de alimentos. Antes, prévio, né? Exatamente. Isso é uma coisa que a gente tem que observar bem. É um dano que a pandemia causou, né, prefeito? Distanciamento, isolamento, mexeu muito com a cabeça das nossas crianças. No seu caso, você ainda é muito novo, eu já tenho 3 filhos. Doutora, eu tenho uma mocinha de 2 anos e meio. Então, você já sabe como é que funciona o negócio. E as crianças sentiram muito, né? Claro. Os meus 3 filhos têm uma certa facilidade, porque tem casa de vó, que mora em roça, que outra... Aí sai de casa, vai para casa, ela fica. Tem como movimentar, né? Mas existiu, sim, aquela família, imagina, que ficou dentro de um apartamento, que não tinha para onde ir, né? E agora, retornando às aulas, né? Eu vi que semana passada a prefeitura soltou a nota de liberando 100% de volta às aulas, né? E com as recomendações, né, que tem que ser isso sempre. Agora, eu vi também, eu queria que você falasse com a gente, eu não me lembro, desculpa o nome do projeto, em relação a ensinar as crianças a plantarem esse projeto. Existe um projeto assim, não sei, né, que as crianças aprendem a plantar na escola, na hora do recreio, e este alimento que ela planta ali, ela utiliza na merenda escolar, né? Eu acho fantástico isso. Exatamente. Mas só para não deixar dúvidas aí em relação ao retorno das aulas, o que nós fizemos? Hoje, 100% dos nossos alunos, eles têm que ter o ensino de forma presencial. Então, só para vocês entenderem a diferença, que muitas das vezes as pessoas acham que é 100% dos alunos dentro da sala de aula. Sim. Ainda não. Okay. Mas hoje não se tem mais a possibilidade de um aluno, a família dele optar por ficar no ensino apenas remoto. Sim. Tá certo? Sim. Ou seja, de acordo com o estudo feito de 15 em 15 dias da Secretaria Municipal de Saúde, nós já podemos ter hoje, dentro da sala de aula, ao mesmo tempo, alunos com distanciamento de 1 metro. Sim. Tá certo? Então, isso, se a gente for fazer uma média, nós podemos ter 70% dos alunos dentro da mesma sala de aula em um mesmo momento. Ponto. Aqueles 30% que ficou no remoto, em algum momento, ele tem que trocar e ir para dentro da sala de aula. Não pode ficar só no remoto? Não pode ficar mais apenas no remoto. Sim. Tá certo? Com a exceção daqueles alunos que têm algum tipo de comorbidade.
Ponto final. Então, à medida que a gente vai avançando, nós vamos flexibilizando de acordo com os estudos técnicos da Secretaria Municipal de Saúde. Sobre o projeto das crianças plantar na escola aqui do município de Ipatinga, é o projeto Educar, Plantar e Aprender. Tá certo? Esse projeto, eu conheci ele, na verdade, eu fiz uma visita em uma creche aqui no nosso município e lá nessa creche a diretora fazia esse ensino aos alunos. Então lá eles tinham ali o canteirinho de uma horta e os alunos plantavam as verduras e legumes, cuidavam. E quando chegava a hora de colher, os próprios alunos iriam lá, colhiam aquele alimento que era utilizado na merenda deles. Bacana. Lá dentro mesmo da escola. Então eu achei aquilo fantástico. Lembrei de uma vez, quando eu era adolescente ainda, que eu assisti uma matéria em algum jornal aqui do Brasil, né? Não lembro se foi no Fantástico ou se foi no Globo Repórter, que isso era feito nas escolas do Japão. Sim. Eu falei assim, opa, não, peraí. Eu quero isso aqui em todas as escolas do município. Então agora nós institucionalizamos esse projeto, tá certo? E hoje esse projeto ele é uma realidade basicamente ainda em todas as escolas da rede municipal. Aquelas que ainda não têm esse projeto é por uma deficiência na estrutura da escola e que já será sanada nos próximos dias. Tem a ver com a agricultura familiar, né? Que a prefeitura futuramente, por que não, né? As próprias escolas estarem produzindo para a prefeitura. Claro, e sem contar que isso também ajuda muito, colabora muito no desenvolvimento daquela criança. Sim. Adquire um contato com a terra, né? Exatamente. A gente está vendo isso na pandemia, a dificuldade de ficar dentro de casa, doido para ir para uma roça, para mexer com terra, né? Agora, graças a Deus, está voltando ao normal, né? Com certeza, graças a Deus. Prefeito, é um assunto que diz muito respeito ao comerciário ali do Novo Centro e centro ali de comercial de Ipatinga. Restaurante popular. Qual que é a previsão da prefeitura? Se tem algum projeto, uma iniciativa para retornar com aquele restaurante popular ali no centro? Sim. Vamos, para falar do restaurante popular, vamos voltar um pouquinho no tempo, só para a gente entender. Na época, quando o restaurante popular foi instalado no município de Ipatinga, isso foi há muitos anos atrás, e onde o custo das coisas também eram menores do que é hoje. Sim. E naquele momento ainda, o custo de um prato, de uma refeição, era dividida para 3 entes. Governo federal, governo estadual, que ficava com a maior parte, e o governo municipal, tá certo? Por que na época o restaurante popular ele foi desativado? Porque tanto o governo estadual e o governo federal, eles pararam de estar fazendo essa ajuda no custo de cada refeição, o que ficou um fardo muito pesado para o município de Ipatinga, então tiveram que suspender os trabalhos do restaurante popular. Hoje é a mesma coisa. Fica financeiramente falando inviável para o município arcar com um projeto daquele sozinho. Sim. Agora, a partir do momento que o governo federal ou o governo do estado se disponibilizar a dividir os custos com o município, aí nós estamos à disposição. Sim. Ok. Outra coisa interessante, né? Esporte. É cruzeirense? Vamos lá. Rapaz, eu tô até com vergonha de responder Não essa responde pergunta. não, eu também sou, velho. Eu já vou respondeu, falar que agora eu sou já ipatinguense. respondeu. Ipatinga é o futebol clube. Já respondeu, prefeito. E aí eu tô vendo, meu filho, ele faz parte da escola do Rodrigo Poço, né? Sim. Acho muito interessante aquilo, a forma como ele educa os meninos, né? E fantástico, os campeonatos regionais, interclubes, agora vai ter o Brasileirão, e a prefeitura fez uma parceria com eles, né? Eu queria que você falasse sobre essa parceria, é importante para a nossa região, o futebol é muito bom, porque Ipatinga, quando tinha um time de futebol, era diferente. Hoje a gente está com essa deficiência, não temos um time de futebol. Sim, sim. Mas eu acho que começa por aí, o pontapé nos meninos. Né? Claro, com certeza. Só um minuto. Agora tem mais. Fala sobre o projeto aí, do projeto.
Esse projeto, essa parceria surgiu após a sanção que nós fizemos da lei do incentivo ao esporte aqui no município de Ipatinga. Sim. Tá certo? Então, esse projeto de lei ele traz a possibilidade, né? Nós estamos regulamentamos isso aqui no nosso município, e onde nós estamos dando a oportunidade para que empresas do setor privado possam financiar, doar ou custear os trabalhos de projetos como esse lá do Rodrigo Poço, em troca de questões fiscais aqui no nosso município. Sim, interessante. Então, no intuito mesmo de incentivar o esporte, de fomentar o esporte aqui no nosso município, tanto na formação de atletas, mas também na formação de pessoas, de seres humanos, de pessoas com caráter, nós estamos fazendo essa parceria com essas escolinhas, com essas entidades que fazem esse tipo de trabalho que é extremamente importante para que a gente possa dar uma melhor condição de trabalho para essas pessoas e essas crianças e adolescentes aqui no nosso município. Formar novos profissionais do futebol, né? Também, exatamente. Mas é um projeto interessante porque nós precisamos ocupar a mente, né, das crianças com coisas, com esporte, claro, com leitura, porque a internet tem consumido muito demais, né, com certeza. as nossas crianças e adolescentes. Praticar esporte é sempre... Um outro projeto... Agora o projeto interessante. O professor chegou, melhorar, viu, Gustavo? Na verdade, há muitos anos, né, deve colocar aí uns 15 anos atrás, a gente trabalhava com o Devandi em relação ao kart. Sim. O Devandi era um piloto fera demais. Sim, a nível nacional. A nível nacional. Participou do Campeonato Brasileiro, foi campeão mineiro na época. E a gente foi participar de um campeonato, na época era Slide Comunicação, uma empresa que eu tinha um sócio, a gente era um dos patrocinadores, assim como o Bazar Cida. Nós montamos a equipe BC Competições, né? E nós fomos lá para Uberlândia, onde foi o Campeonato Mineiro, inclusive. E ele teve uma desenvoltura muito grande no campeonato. Ele chegou, ele dominou a categoria de uma forma que as pessoas ficaram assustadas com aquilo. Porque é o mesmo kart, como que esse menino chega aqui, não conhece a pista e puf, né? Aí viu a organização da equipe, BC Competições, a gente tinha uma organização muito boa. Porque automobilismo, quanto mais organizado você for, menos você vai gastar. Claro. Tinha lá o presidente da Confederação Brasileira e ele perguntou Ipatinga nem sabia que tinha kart. Aí ele pesquisou, porque são 2 dias de campeonato, né? Sim. Ele pesquisou sobre a nossa pista e no outro dia ele me procurou e falou comigo, olha, num lugar no Brasil tem uma pista de kart igual a sua no centro da cidade. Isso é uma preciosidade. Ele falou de uma forma que a gente ficou vamos arrumar um jeito de levar o Campeonato Brasileiro para lá. E aí, posteriormente, envolveu empresários, envolveu a prefeitura abraçou o projeto na época, teve o Campeonato Brasileiro aqui, e nós utilizamos muitas fotos da inauguração, que chegou a ficar quase 50 mil pessoas naquele... Agora a gente está vendo que está tendo uma retomada, a gente está vendo que está tendo algumas corridas, muito interessante, a gente que é apaixonado com o automobilismo, né? Tem algum projeto da prefeitura, sim, visando dar uma reforçada, uma melhorada, porque é uma fonte de lazer muito grande para o ipatinguense. Sim. Chegar no final de semana e ver uma corrida de kart é fantástico, né? Claro, não temos só um projeto, mas como eu tenho um compromisso com essa turma do Kart Clube aqui de Ipatinga. É um compromisso esse que ele vai muito além de uma corrida de kart. Sim. Porque quando você fala de esporte, você também está falando de turismo, você está falando de economia, você está falando da rede de hotéis no município que estão geração ocupadas de com as rendas, equipes. né? Que ficou cheio na época do Brasil. Exatamente. Fechou tudo. Você fala do setor alimentício, que está lotado, restaurantes, bares, padarias, enfim. A economia na cidade gira e gira muito. Isso gera emprego, renda, isso gera riqueza. Então, nós estamos, sim, tentando viabilizar algum recurso para que a gente possa fazer a reforma da pista do Kart Clube de Ipatinga. E, a partir daí, é que nós poderemos começar a receber campeonatos de nível nacional aqui na cidade de Ipatinga.
Hoje a pista ela está bastante judiada, Sim. vamos dizer assim. Então é um pré-requisito, claro, por exemplo, de estar recebendo o Campeonato Brasileiro, ter uma pista em melhores condições e estamos aí trabalhando para que a gente consiga cumprir esse compromisso da forma mais rápida possível. Na época, o que chamou a atenção, que não foi só a diretoria da Confederação Brasileira de Kart, foram os pilotos, porque eles estão acostumados a competir numa pista que é 60 quilômetros da cidade, Sim. ou 90 quilômetros da cidade. Aí não tem torcida, ou tem uma meia dúzia de parente. Então foi a primeira vez que os caras correram aqui para 30 mil pessoas, 20 mil pessoas. Para que isso, cara? Eles se sentiram na Fórmula 1. Sim, sim. E é muito difícil uma cidade igual a nossa. Tem o nosso kart clube é no centro da cidade. Sim, A parada sim, desce da sim. casa e vai ver a corrida. Exatamente, exatamente. Então, E é muito bacana ali o momento da corrida no kart, né? É fantástico. É muito bom. Uma coisa que o Dr. Wellington, a gente conversou muito sobre regularização de imóveis, né? A gente viu que o senhor sancionou a lei aí mês passado em relação à regularização. Nós temos muitos clientes, né, que buscam isso, né? E tem um pouco de dificuldade de levantar documento, não tem aquele conhecimento, tem que começar do zero. O cara tem 30 anos que mora ali, não sabe como é que o imóvel dele está regularizado. Fala da importância disso não só para o patinguense regularizar o imóvel, mas também para a prefeitura, né? De ter todos esses imóveis regularizados, uma forma de ter um cadastro melhor, né? Uma condição melhor para poder fazer o crescimento da cidade, um plano diretor. Sim, exatamente. Nós sancionamos essa lei há poucos dias atrás, tá certo? Era uma demanda muito antiga, né? E muito esperada aqui no nosso município e como você falou, grande parte da população e dos imóveis aqui no município precisam ser regularizados. Então, nós estamos trabalhando aí a todo vapor com a nossa equipe para que a gente possa fazer isso da forma mais abrangente possível. A Secretaria de Planejamento hoje já estuda um formato para ampliarmos ainda mais essa situação, tá certo? E as pessoas terão até um desconto até o dia 14 agora. 50%. Isso, para estarem fazendo esse tipo de regularização. A questão de que se esse prazo pode ser estendido ou não, a nossa equipe da prefeitura, nós já estamos estudando a viabilidade, tanto política e jurídica, possibilidade. De fazer essa possibilidade para que a gente possa ampliar ainda mais esse projeto de regularização de imóveis aqui no nosso município. É uma coisa que a gente precisa muito mesmo, todo mundo gosta. Com certeza. Delegacia de Polícia Federal, né? Eu vi aí que esse projeto está na cabeça, que existe grande chance de se realizar. É um anseio da população, sim. A gente tem que ir para Belo Horizonte para tirar um passaporte, tem que ir em Valadares ou qualquer outra coisa. Agora a gente tem na nossa cidade tem 210 mil habitantes. E aí, prefeito? Quais são as chances disso acontecer rápido? Vai demorar? Já é um projeto que foi publicado até no Diário Oficial da União. Ontem mesmo eu estive conversando com delegados da Polícia Federal, com o superintendente da Polícia Federal aqui na cidade de Patinga. E eles já querem fazer essa instalação ainda nesse semestre. Tá certo? Nós já apresentamos alguns imóveis para eles. Porque se já tiver um imóvel adequado, com todos os pré-requisitos que a Polícia Federal tem, eles já vêm de forma imediata. Tá certo? Porém, os pré-requisitos são consideráveis, então a gente tem que buscar aí um imóvel que atenda todas essas exigências da Polícia Federal. Mas eu acredito que muito em breve a cidade de Patinga já será contemplada com essa delegacia da Polícia Federal, que vai facilitar muito aqui a vida da população e movimenta a economia também. Sim. Porque vem muita gente de fora para resolver alguma questão na delegacia de Polícia Federal e acaba ficando hospedada na cidade, aquela mesma situação, alimentação, compra uma coisa aqui, outra coisa ali e vai girando a nossa economia. Sim. Prefeito, só uma pergunta, o senhor falou aí sobre esse projeto aí dessa anistia fiscal que está sendo feito aí na cidade de Patinga. Algum projeto no sentido da desburocratização? É muito papel. Na hora que você vai fazer uma regularização dessa,
o cara fica doido. É muito documento. Hoje nós Sim. estamos ficando doidos para eles. Viu? A gente que pega aqui, vem cá, deixa eu resolver para você. Esse daí Algum talvez... projeto nesse alinhamento aí, para Claro. tirar um pouco desses papéis e deixar a coisa mais simples, mais... Deixa eu emendar isso aí para você já pegar uma coisa de Vamos gancho. lá, vamos lá. Pandemia, desemprego, o contexto o senhor já conhece muito bem. Aí, de repente, a prefeitura agora vem com um projeto interessante, né? Ipatinga Livre para Crescer, que é o projeto de aumento de emprego, né? Facilitar a entrada do trabalhador no mercado de trabalho. Sim. Né? Então, emenda com essa aí de desburocratizar, com essa que também é desburocratizar. Deixa eu só fazer uma correção aqui, que eu passei uma informação errada. Eu disse que o desconto para a regularização de imóveis era até o dia 14 de agosto. Não, corrijo, até o dia 14 de setembro. Tá certo? De fato, talvez o nosso maior problema dentro da administração municipal de Ipatinga seja a burocracia e a falta de um sistema que vá digitalizar a prefeitura municipal e fazer com que os procedimentos eles sejam mais ágeis e eficientes. Então, toda a nossa equipe ela já está trabalhando no desenho dos fluxos de procedimentos para que a gente possa fazer isso da melhor maneira possível, da forma mais rápida possível. E estamos contratando um sistema empresa que vai implantar um sistema na Prefeitura Municipal de Ipatinga para digitalizar 100% da nossa prefeitura, justamente para acabar com o papel. E desburocratização é sinônimo de geração de emprego, de renda, novas empresas aqui para o município. É um mercado mais propício para quem quer empreender, para quem quer gerar emprego e renda e para quem quer gerar riqueza aqui no nosso município. É porque a pessoa quer regularizar um imóvel, ele chega lá, tem que fazer uma planta, você tem que contratar um engenheiro, o cara não tem, tem que pagar 3.500, 5.000 para fazer um projeto. Então é muito dinheiro e muito papel, o cara fica doido. Acaba desistindo da regularização justamente por causa dos entraves aí burocráticos que tem. Sim, mas é uma boa iniciativa. Eu preciso estimular essa regularização, né? Preciso criar mecanismos para que as pessoas venham aderir a essa regularização. E não só prazo, porque prazo, a pessoa tem 30 anos lá que não conseguiu regularizar, justamente às vezes por falta até de conhecimento desse procedimento, ou mesmo da dificuldade de ter acesso a esse procedimento. Exatamente. As pessoas elas querem fazer, mas elas não têm ali o acesso para estar fazendo, às vezes não tem nenhum tempo, porque o processo ele é muito demorado, muito burocrático. Então, por outro lado, nós temos também que facilitar todo esse acesso, essa informação, e desburocratizar a prefeitura. Eu penso que é preciso, e aí isso tem feito um trabalho interessante, diminuir um abismo quase que existe entre o cidadão comum e os poderes da União, os poderes do município. Exatamente. A máquina administrativa tem um abismo. O cidadão comum, eles quando ele tem uma demanda contra uma solicitação que ele precisa, ele já pensa, nossa, isso vai ser difícil, isso vai ser... Isso vai me dar dor de cabeça, eu não vou mexer com isso não. Então, é preciso trabalhar nesse sentido, e é isso que eu tenho feito, de diminuir esse abismo entre o cidadão comum e Inclusive, nós temos aí o WhatsApp hoje da prefeitura, que ele já tem ali as mensagens automáticas e que facilitem muito a vida do cidadão, do contribuinte que quer fazer algo na prefeitura, precisa de protocolar algum projeto, serviço, ou precisa que seja feito algum serviço prestado a esse cidadão. E ele já vai direcionando essa pessoa pelo WhatsApp mesmo, tá certo? Para ela chegar e fazer todo o encaminhamento necessário de que ela precisa enquanto cidadã do município de Ipatinga. Beleza, prefeito. Só para finalizar aqui, eu primeiro queria te agradecer, pela presença. Eu sei que você é muito trabalho, tem muita dificuldade, tem que atender muita gente ao mesmo tempo. E foi fantástico, esclareceu muita coisa. Talvez uma última perguntinha, mas é tranquila, é uma pergunta em relação ao governo federal. Sim. Eu, assim, como jornalista, vamos dizer assim, não como advogado, eu analiso que eu nunca vi, eu acho que muito difícil, algum dia vai ter
o tanto de verba que entrou na saúde do nosso país. Sim. Acho Foi que não faltou dinheiro. Né? Talvez tenha faltado gestão por incompetência ou por incapacidade ou por corrupção, uma série de motivos, né? Não vamos entrar nesse mérito. Claro. Mas não faltou dinheiro. Eu acho que nunca teve tanto dinheiro. Existem também aquele lado de que muitas pessoas que trabalham nessa área de recepção recebem o dinheiro para poder passar para secretarias, às vezes são de partidos políticos, eu sou de esquerda, mas eu fiquei aqui nessa parte aqui, eu nunca vi tanto dinheiro na vida. Nesse ponto aí não dá para reclamar não, vamos dizer assim. Como é que você vê a participação do governo federal em relação à pandemia? Eu quero que o senhor paute a dificuldade de todo mundo, né? Foi difícil para todo mundo, para os Estados Unidos inteiro, você entendeu? Sim, sim. Talvez não tenha sido tão difícil para a China, porque ela cresceu muito durante a pandemia. Claro. Mas o resto do mundo sofreu. Sim. O nosso país está sofrendo ainda, né? Melhorou bem, a vacinação nem se fala o tanto que está sendo importante, pô, nós já estamos no 28, cara, que isso? Exatamente. A gente tinha Ipatinga em setembro, chegando em 45, 40. A nossa ideia era essa, nós estamos já com 28. Então nós estamos na frente, não adianta achar que a gente não está na frente. Como que você vê a participação? O que você acha que pode acontecer em termos de melhora ainda mais em relação à saúde da nossa região e do nosso país? O alinhamento com o governo federal ele é muito importante. Tem muitas coisas que a gente precisa, quase que de forma imediata aqui no município, que se a gente tiver um contato lá em cima no governo federal, aquilo já é solucionado quase que de imediato. Como, por exemplo, o cadastramento de leitos SUS, por exemplo. Tá certo? E isso é muito importante, isso facilitou muito o nosso trabalho aqui na gestão do município de Ipatinga, sem sombra de dúvidas. Eu desconheço, na história da República Federativa do Brasil, um governo federal que destinou tanto recurso para os municípios, não só no período de pandemia, tá? Não só no período de pandemia, igual a esse governo que nós temos hoje do presidente Bolsonaro. Sim. Isso aí, sem sombra de dúvidas, é algo histórico para o Brasil. Isso de todos os estados e municípios. Sim. Isso são números, não sou eu que estou falando, são os números que estão aí nos portais de transparência Brasil afora. Ponto final. Nós tivemos uma certa dificuldade no início do ano, por quê? Porque no ano passado o governo federal enviou uma bolada de dinheiro para os municípios para o enfrentamento da Covid-19, única e exclusivamente para o Covid-19. Sim. Então, por algum motivo, que a gente não precisa de entrar nesse mérito agora, na virada do ano, quando nós assumimos, basicamente esse recurso aqui no município de Ipatinga, ele já estava zerado e nós não tínhamos grandes feitos na saúde do município de Ipatinga. No combate, né? Exatamente, do combate ao enfrentamento ao coronavírus. Então, nós tivemos essa dificuldade, por exemplo, porque o nosso hospital de campanha, que foi montado em tempo recorde de 15 dias, e com 20 leitos de UTI Covid-19, está sendo custeado com recurso do Tesouro, recurso próprio do município. Sim. Então, a gente tem que fazer uma ginástica muito grande, porque o recurso próprio hoje do município, ele é, assim, é curto. Falando assim em uma máquina pública, é curto, exatamente. Então, a ginástica que tem que ser feita ali, a gestão, ela tem que ser minuciosa. E se a gente tivesse uma parte maior daquele recurso que foi destinado para o município no ano passado, sem sombra de dúvidas, facilitaria e muito a nossa vida aqui. Melhor ainda fosse se lá no passado ele tivesse sido empregado de uma melhor maneira. Talvez no início desse ano a cidade não teria passado pela dificuldade que passou em relação à pandemia. Sim. Tá certo? Mas eu desconheço um governo na história que enviou tanto recurso para os municípios e estados igual esse governo do presidente Bolsonaro. Sim. Beleza. Só acrescentando, eu tenho visto, né, um sentimento meu dos últimos tempos que a região do Vale do Aço
estava perdendo um contato com o governo federal e deixando de ter, por exemplo, você vê regiões menores do que a nossa, com escola federal, com hospital federal, com polícia federal, com outros demandas que poderiam ter, até não sei se por questões de esforço político, e terem vindo aqui para a região. E isso agora parece que está voltando justamente por esse bom relacionamento com o governo federal, que é o detentor do maior orçamento. A União é quem tem o maior orçamento. Exatamente. Então não adianta você brigar com quem tem o dinheiro, você tem que ser aliado de quem tem o dinheiro. Eu costumo falar, professor, que é o seguinte: ideologia partidária, beleza, ele existe, mas ele é bom existir apenas no período ali de eleição. Terminou todo mundo. Agora, terminou a eleição, meu amigo, tá todo mundo dentro do mesmo barco. Entendeu? Então a gente tem sim que ser parceiro do governo federal. Vai fazer o país crescer. Nós temos que ser parceiro do governo do estado, porque isso faz o município crescer. Eu não sei que hoje mesmo nós comentamos, né, doutor Luciano, que falando o seguinte, olha, que nós temos um problema que o atual presidente, né, no segundo turno, foi eleito com em torno de 56%, 57%. Então teve aí uma faixa de 45% que não votaram. Esses 45% que não votaram, não precisa apoiar, mas também não precisa remar contra. Exatamente. O que tem de diferente, a gente está fazendo um paralelo com os Estados Unidos, é que passou a eleição, lá só tem 2, passou a eleição, nós vamos criticar, vamos fiscalizar, mas a hora que for um projeto bom para todo mundo, né? Para todo mundo vai apoiar. Se tiver na pandemia, vai todo mundo apoiar, vai todo mundo fazer. Né? Tem lá, os Estados Unidos tem furacão, tem tufão, tem um monte de. O pessoal apoia, não fica torcendo para vir essas coisas para poder derrubar o governo. Com certeza. Aqui a eleição é eterna, porque o cara que ganhou, ele assume, mas quem perdeu faz de tudo para não dar certo. E aí nós estamos vendo impeachment, pedido de impeachment de outros presidentes. Isso não faz bem para a democracia. Com né? certeza. E a gente vê o retrato disso no povo, no sofrimento do povo. E o interessante é que você pergunta... outro puxa para o outro, o povo no meio sofrendo. O interessante é que você pergunta para esse pessoal que é do contra, qual que é o projeto deles? Eles não têm projeto, eles querem que o outro não dê certo. Exatamente. É o poder pelo poder. Uma coisa dessa. É porque perderam o poder, perderam a teta. E a gente pode... Isso, sabe qual é o nome disso? Abstinência do dinheiro público. Sim. Essa é a palavra. Causa um dano. E essa observação adoeceram. que o Dr. Wellington fez em relação aos Estados Unidos, na época do Donald Trump mesmo, que o exército americano acabou matando aquele chefe do exército do Irã, né? Naquela época, a imprensa dos Estados Unidos inteira esqueceu aquela semana, vamos apoiar o presidente, porque isso aí realmente acertou na veia, porque esse cara matou não sei quantos americanos, e foi aquela semana inteira da imprensa toda dando o crédito que realmente, isso não vai acontecer aqui nunca. Com certeza. Entendeu? Depois continua batendo, mas aqui não vai existir nunca, aqui não existe essa possibilidade. Então a gente fica vendo, cara, para quê? Não visa o povo, visa o interesse pessoal. Isso é triste. Com certeza. Só fazer aqui uma observação, que eu havia falado do WhatsApp da prefeitura, que faz todo o agendamento, encaminhamento online automático. O número, apesar dele ser de um número fixo, ele é o número de WhatsApp. 3829-8000, que é o WhatsApp da prefeitura. Ou então você pode entrar no www.ipatinga.mg.gov.br e lá no chat do portal você também tem esse atendimento online e o direcionamento simples e fácil para aquilo que o cidadão precisa. Obrigado, prefeito. Foi ótimo, né? Ótimo. Estamos à disposição aí, tá, prefeito? Para qualquer precisar. Qualquer coisa que a prefeitura precisar, que pode contar com a gente aí. Eu fico muito agradecido, também me coloco aqui à disposição de vocês. É muito bom estar fazendo esse bate-papo para a gente estar esclarecendo algumas dúvidas, divulgando também algumas informações e serviços que são muito importantes para a cidade e para o cidadão. Uma das premissas, quando a gente tentou vislumbrou esse formato, é o seguinte: nós não vamos falar de coisa ruim. Sim. Porque coisa ruim já tem demais